E agora o Dr. Leonardo Abraham vai falar um pouco mais pra gente sobre os outros tópicos em tricologia abordados ao longo do dia. Então, Bruna, vamos dar continuidade às aulas do dia. Vou falar sobre a aula da Julie Harper, hormônio, tratamento hormonal da acne do hirsutismo. Então, ela fala na aula dela que dos anticoncepcionais, qualquer anticoncepcional combinado é interessante para o tratamento do hirsutismo, qualquer um deles. Mas, claro, os anticoncepcionais com a ação antiandrógenas seriam os melhores. Dentre eles, a drospirenona, que é um progestágeno de quarta geração. Outra coisa interessante que ela falou foi que quanto os anticoncepcionais fazem efeito de 3 a 6 meses na acne, para o hirsutismo, isso pode demorar até 12 meses. A doutora Harper considera o efeito de trombose com os anticoncepcionais orais muito baixo. Inclusive, ela cita o exemplo das mulheres no puerpério e na gravidez, que o risco é muito maior do que na mulher tomando anticoncepcional. Dentre os antiandrógenos, ela considera a espironolactona como primeira linha de tratamento, com uma dose de 50 a 200 mg dia, e numa meta-análise da Cochrane chegou a dose média de 100 mg como a dose ideal e com poucos efeitos colaterais. Lembrando que em mulheres jovens, mesmo no uso da espironolactona por longo prazo, não precisamos dosar e monitorar o potássio. Apesar do FDA ter um alerta sobre câncer de mama e espironolactona, ela considera esse risco muito baixo. Os estudos desse câncer de mama que o FDA relata são com doses de 25 a 100 vezes maiores do uso nos humanos. Ela mostrou 2 trabalhos com uma coorte muito grande, sem evidência de câncer de mama, de útero ou ovário. No final da aula, ela sugeriu um algoritmo de tratamento que eu deixo aqui para vocês. Vamos falar agora da aula da doutora Mariane Sena, que falou sobre atualizações em alopecia androgenética feminina. Um ponto muito importante que ela ressaltou na aula dela é você tentar excluir o diagnóstico de eflúvio telógeno antes de começar a tratar a alopecia androgenética na mulher. Porque o eflúvio telógeno ele pode simular uma alopecia androgenética. Também reforçou o uso dos anticoncepcionais e importantes, os anticoncepcionais antiandrógenos, no caso o desogestrel. E se for usar o DIU, dá preferência ao DIU de cobre, porque o DIU Mirena pode fazer o eflúvio telógeno também. Um fator que ela acha importante são o controle da tireoide e da glicemia em pacientes diabéticos, que ela acredita que isso pode ser gatilho para o eflúvio telógeno. Sobre a suplementação vitamínica, mais uma autora não considera isso importante, inclusive do uso da biotina, que é amplamente utilizado por nós. Com perspectivas futuras, ela deixou o minoxidil oral em combinação com a espironolactona em baixas doses. O microagulhamento ela citou como uma opção terapêutica, pois aqui nos Estados Unidos é muito difícil utilizar a finasterida oral, principalmente para mulheres que ela não utiliza. Então, ele promoveu o aumento de VEGF, beta-catequinas e o Wnt. Na mesma linha, o PRP ela também tem utilizado em alguns pacientes e tem alguns estudos já mostrando alguma resposta. Lembramos que o PRP no Brasil é proibido para tratamento no seu consultório e é considerado experimental. Os inibidores da prostaglandina D2 poderão ter um papel importante no tratamento da alopecia androgenética feminina no futuro, pois a prostaglandina aumentada vai promover um quadro similar à alopecia androgenética. E ainda como uma perspectiva futura, ela citou uma nova substância que vai promover o aumento da produção de lactato, que induziria o ciclo capilar. Isso pode ser muito benéfico na alopecia androgenética. Na aula do Neil Sadick, sobre PRP e outros tratamentos para alopecia androgenética, ele citou mais uma vez o microagulhamento como uma terapia a mais para o tratamento da alopecia androgenética. Ele, como protocolo, ele utiliza o microagulhamento ou com a caneta ou com o roller. Na caneta ele faz 3 passadas lineares, tá, entre os fios, e o roller, que ele utiliza de meio a 1,5 milímetro, ele passa em todas as direções de 8 a 15 passadas no mesmo local. O endpoint é sempre um eritema sangrante, tem que ter um pouco de sangue
no final do microagulhamento. Ele reforçou que não deve se utilizar um roller com mais do que 1,5 milímetros, pois pode ter dano folicular. Não utilizar o minoxidil nas primeiras 24 horas para não ter irritação, e o PRP ele faz imediatamente depois do tratamento com microagulhamento. Ele citou os lasers fracionados 1550 e 1927 nanômetros, que poderiam aumentar a penetração dos agentes tópicos. Sobre o PRP, mais uma vez ele fez uma extensa demonstração de como ele faz e tudo, mas mais uma vez ele citou as controvérsias na concentração, na preparação, na frequência de aplicação e tudo isso que vai ser estudado ainda. Ele está com um protocolo de pesquisa na Universidade de Minnesota. Vários palestrantes mencionaram que existe uma grande demanda do PRP aqui nos Estados Unidos. Porém, todos concordam que são necessários mais estudos que comprovem a sua segurança, a eficácia e também uma padronização da técnica nos vários tipos de alopécias. E amanhã estaremos aqui com mais novidades.